Voltamos. Tudo ok aí? Tudo certinho? Conexão ok? Lucas, só para acrescentar no que você estava falando, é interessante pensar, porque no sistema imunológico, o outro ele é visto como um inimigo, né? Um inimigo em potencial. E nesse paradigma viral do século XXI, da positividade, o outro, como eu disse lá no início, é uma projeção de mim mesmo, né? Então, ele é muito Uhum. bem-vindo na medida em que ele me traz benefícios para o eu, ou para a Exatamente. sociedade na qual ele está no momento. Porém, na medida em que esse outro também não traz benefício nenhum, ele é muito passível de ser eliminado. Ele é considerado Uhum. um peso morto, né? Então, Fugo, né? o imigrante hoje ele não é um inimigo na medida em que ele pode ajudar, por exemplo, a economia a se desenvolver. Porque a economia é sempre o ideal de tudo hoje, né? Mas esse Uhum. imigrante que ameaça a economia com seu parasitarismo, aí ele já não é bem visto. Entendeu? Então, Não é aceito, por né? isso que a negatividade ela não exclui a positividade e nem a positividade exclui a negatividade. Elas se complementam muito bem Exatamente. quando a gente está pensando em um exercício de poder moderno, né? Exatamente. O Byung-Chul Han deixa isso claro, né? Que ele não está trazendo uma ruptura entre negatividade e positividade. É justamente uma extensão das relações de poder, né? São novas configurações. Isso é importante deixar claro para quem quer ler o Byung-Chul Han. Exatamente. Eu estou indo aqui para minhas falas finais. Outra mudança nesse paradigma, entre essa mudança entre século XX e século XXI, é justamente o que o Arthur também trouxe, que é a questão do desaparecimento do outro. Né? É um fenômeno que o Byung-Chul Han traz em Agonia do Eros, que é um livro dele também, que ele vai chamar de erosão do outro. Né? É a forma com que o outro se acaba, se desaparece. Né? Isso tem muito relação com algo, com um fenômeno que ele vai dizer que cresce muito no contemporâneo, que é o narcisismo. Né? Então, assim, o outro desaparece na medida em que o eu se torna muito individualizado. É o que o Arthur falou da positividade, né? O eu e o outro dentro de si mesmo. E quando esse eu pensa no outro, como o Arthur também falou, ele pensa esse outro como sombras de si mesmo. Né? Ele nunca pensa o outro como no sentido da alteridade, né? No sentido daquilo que está no distinto, né? Então é sempre no sentido de um sombreamento de si mesmo, né? Sempre num sentido de um narcisismo, que é um fenômeno que o Byung-Chul Han diz que cresce elevadamente no contemporâneo. Então eu escrevi umas reflexões finais aqui, algumas são perguntas, só para a gente refletir mesmo enquanto considerações finais. Vamos lá. Uma organização imunológica faz sentido em uma sociedade onde a presença do outro atópico estranho que ameaçaria a minha racionalidade não existe mais? Então, assim, o Byung-Chul Han vai responder isso, né? Ele vai dizer, olha, essa organização imunológica presente no século XX, ela não faz sentido mais no século XXI, né? Devido a todas essas perspectivas a qual eu e o Arthur trazemos ao longo da live, né? Exatamente. Sobre a questão da erosão do outro, sobre a positividade. Então, essa organização imunológica, né, esse sistema imunológico e suas ações não fazem mais sentido nessa sociedade. Inclusive, Lucas, só para Pode abrir falar. uma porta aqui, uma porta que a gente não vai fechar hoje, mas se o pessoal quiser que a gente feche outro dia, a gente fecha. A gente tem um monte de amigo que está aqui na live que é psicanalista e o Byung-Chul Han ele vai montar, ele vai estruturar a psicanálise dentro de um sistema de negatividade. Por causa disso, ele separa uns 2 capítulos dentro desse livro aqui, Topologia da Violência, que eu já mostrei. Ele separa uns 2 capítulos inteiros só para mostrar o quanto a psicanálise ela deixa de fazer sentido numa sociedade positivada. Então, em nenhum momento ele está falando, não, a psicanálise é uma mentira, que não sei o quê, não é nada disso.
Mas o que ele mostra, a partir desse esquema de positividade e de negatividade, essas instituições sociais, incluindo a própria psicanálise, elas precisam rever muitos de seus conceitos, entendeu? Porque eles deixam de fazer sentido na sociedade positivada, como o conceito de superego, por exemplo. Apesar do superego ser uma instância psíquica que ocorre dentro do sujeito, né? A gente poderia pensar, não, o superego é uma relação positivada, né? Uma relação de positividade. Porém, não. Na medida em que ela representa, por exemplo, uma autoridade paterna, ela se configura como uma relação de negatividade. E isso não consegue dar conta do indivíduo moderno de desempenho neoliberal. Isso aqui é só uma porta que a gente não consegue fechar hoje, né? Mas só para provocar mesmo. Quando o Byung-Chul Han traz a questão do narcisismo, quando ele está falando sobre isso, né, de sombras projetadas de si mesmo, justamente ele está pensando essa ideia muito do sujeito contemporâneo, de quando, por exemplo, ele enxerga o outro e o outro, sei lá, está lá conseguindo algum objetivo, comprar um carro, qualquer coisa, a postura do sujeito é justamente de falar assim, ele conseguiu, então eu vou conseguir também, se em algum momento eu vou chegar nesse objetivo, tudo mais. É sempre pensar o outro, mas para mim mesmo, né? Não pensar o outro como no sentido de alteridade, né? Então, outra questão aqui importante, o que dá lugar, portanto, à erosão do outro? Né? O que dá lugar a esse desaparecimento do outro? É justamente a busca pelo igual, né? Um certo tipo de nivelamento, onde um nivelamento da positividade, onde o sujeito vai mergulhando cada vez mais no que o Byung-Chul Han vai usar como conceito de inferno do igual. Então é sempre essa busca pelo nivelamento, né? Outra provocação. Essa busca pelo igual é uma resposta do sujeito contemporâneo à racionalidade neoliberal. Então, essa maneira de pensar que o sujeito contemporâneo tem de pensar, essa busca pelo igual, esse nivelamento, é justamente uma resposta de algo que ele é forjado, né, e forjado pela racionalidade neoliberal, como a gente já deixou claro. Outra questão que eu também deixei como provocação. Qual é o fundamento dessas mudanças de paradigmas? Né? Por que isso tudo muda? Né? Por que o Byung-Chul Han traz essas mudanças entre o século XX e século XXI? Qual é o fundamento? Por que isso muda? Como isso muda? Isso, lógico, a gente precisaria, para falar sobre essas mudanças, a gente precisaria mergulhar fundo nisso. Mas certamente o fundamento dessas mudanças são justamente as racionalidades neoliberais, né? Que elas vão encontrando limitação nas esferas e nas perspectivas e no modo de organização social do século passado, né? Elas vão encontrando limitações e para ultrapassar essas limitações, elas vão se reorganizando de uma maneira diferente, onde o sistema imunológico não pode mais ter efeito sobre elas. Né? Então, uma sociedade monológica impede a troca e o intercâmbio, né? Ou seja, ela impede o avanço do capital. Né? Então, para que o avanço do capital prossiga, para que todos os ideais neoliberalistas prossigam, é importante, portanto, que mudem os paradigmas, né? Para que justamente o paradigma imunológico não atrapalhe. Né? Então, por isso as mudanças. E deu certo, né? Outra coisa, uma Infelizmente deu sociedade certo. imunológica. Exatamente. Outra provocação para vocês. Uma sociedade imunológica encontra limitações no controle social, coercitivo, lógico. Isso pode gerar revoltas, né? Encontra limite na produtividade e no consumo, pois é um sistema da negatividade, onde reina o verbo modal não ter o direito. Eu queria me aprofundar mais nisso, mas Não. vamos lá para, de fato, o final. O verbo modal dessa nova sociedade que o Byung está pensando, que é a sociedade do desempenho, que é a sociedade positivada,
é justamente o verbo modal, o poder ilimitado. No lugar da coerção, entra a presente motivação e iniciativas aí, por isso que a gente vem vendo aí um, um crescimento absurdo de coachings e de perspectivas, de autoajuda e blá, 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 justamente porque é reflexo dessa nova racionalidade que a gente vive. E essa racionalidade, esse é um textinho que eu botei para o final e eu vou ler para vocês. Essa racionalidade forja sujeitos enlouquecidos pela produtividade e pelo consumo, logicamente. São estimulados com idealizações de poder e de liberdade. São os famosos empresários de si mesmo. No entanto, essas idealizações muitas vezes são inalcançáveis, mas esses sujeitos do desempenho vão até o último fôlego para alcançá-las e tornam-se sujeitos fadigados pelo excesso da procura por um desempenho melhor para alcançar essas idealizações. Isso causa o que o Jung vai chamar de infartos psíquicos, né? E isso se torna, por isso, a paisagem patológica do nosso século é uma paisagem neuronal. Os infartos psíquicos são justamente essa paisagem patológica presente no nosso tempo, né? De epidemias de depressão, de ansiedade, de tudo mais. E que isso, apesar do Byung-Chul Han usar neurológico, né, nós acreditamos que isso tudo não tem relação simplesmente com o paradigma biologicista, né? Não se apoia simplesmente nisso. Eu acho E que. isso, apesar da palavra neuronal estar aí, mas esses infartos psíquicos são justamente reflexos desses atravessamentos que esse sujeito contemporâneo vive, né, no sentido de querer essa liberdade, e que o Byung-Chul Han vai trabalhar no sentido que é uma falsa liberdade, né? Mas é justamente reflexo disso tudo. Ele usa muito essa linguagem médica, né? Ele fala de sistema imunológico, sistema neuronal, paisagem patológica, infarto psíquico, mas eu acredito que ele também não leve isso para o lado biológico tal como é, né? Eu vejo isso como uma certa metáfora que ele usa para descrever, até porque ele é um pensador social, né? Então não faz sentido ele olhar para esse indivíduo enquanto um indivíduo apenas biológico. Pois bem, pessoal, é isso que a gente preparou aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Byung-Chul Han, como vocês podem ver, é um leitor um pouco complexo. Então, a gente tentar didatizar isso, tornar essa linguagem um pouco mais fácil, é muito complicado. Mas, a gente... Como eu disse no início, como eu disse no início, apesar dos livros dele serem assim de uma leitura tranquila, né, no sentido de que não é uma escrita carregada de questões acadêmicas, né, mas é uma escrita carregada de reflexões profundas, né. Isso, de certa forma, nos faz pensar muito. Você pega um livrinho dele, assim, o que é o poder, o que é poder, por exemplo. É um livro que quem está acostumado com leitura, fala assim, vou ler esse livro em 2 dias, mas você não consegue, porque em, em 3 páginas ele já te deu ali reflexões, assim, absurdas, então é algo que você tem que parar, refletir, voltar, mas ele é um cara, assim, extremamente importante para o contemporâneo, isso não é eu e o Arthur que estamos dizendo, né? Apesar de a gente estar dizendo sim, mas não é só a gente. Tem muita gente aí, muito filósofo, e muita gente que está no meio da academia e também está no meio desses espaços que estão pensando contemporâneo, que consideram o Byung-Chul Han como um autor, um filósofo fundamental para pensar o contemporâneo. Então, essas ideias que a gente trouxe dele são ideias introdutórias, ideias daquilo que aparece em todos os livros, né? Então, essa ideia de positividade, de negatividade,
Isso vai aparecer em todos os livros dele, né? Os livros deles parecem ter uma conexão, né? Você pega a Topologia da Violência, Sociedade do Cansaço, o que é poder, a agonia do Eros, você vai vendo conexão entre eles, né? Não são textos dissociados, né? São algo que se tivessem todos esses textos no mesmo livro, faria todo sentido, porque ele trabalha justamente nessas ideias. E aí, pessoal, antes da gente encerrar, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer perguntar alguma coisa. Se não quiser, a gente agradece muito a presença de vocês em plena segunda noite. Tá todo mundo aqui assistindo a gente, ouvindo a gente filosofar, falar de um autor que vem lá da Coreia para poder encher a cabeça da gente de minhoca. Mas se alguém não tiver nenhuma dúvida, então a gente fecha. E muito obrigado a todos. E, Leiam, viu? e eu me coloco à disposição também, se alguém quiser conversar sobre, quiser tirar uma dúvida no privado, a gente está aí para conversar. Então, muito obrigado a todo mundo. Quer falar alguma coisa? Igualmente, se eu estou me colocando à disposição aqui, se alguém quiser dialogar um pouco sobre Byung-Chul Han, sobre essas perspectivas, também me coloco à disposição. Então é Então, isso aí, muito obrigado. valeu, gente. Muito obrigado. E a livezinha vai ficar salva para quem quiser assistir depois, hein? Valeu. Falou, abraço.